Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Bom dia com o Santo do Dia. Neste 3 de janeiro, vamos conhecer mais duas joias da nossa igreja: Santa Genoveva e Antero, o Papa. A França nos deu ao mundo somente Santa Joana d'Arc, como exemplo de mulher santa por interferir na política dos homens. Presenteou também a humanidade com Santa Genoveva. Embora não se atirasse à guerra como Joana d'Arc, Santa Genoveva fez da atividade política e social uma obrigação tão importante quanto a oração e o jejum. Se Joana era invocada como guerreira, Genoveva se faz protetora nas horas de calamidade e perseguição. Então Genoveva nasceu em Nanterre, perto de Paris, no ano 422, de família muito humilde e modesta, época em que a Inglaterra ainda era dominada pelo paganismo, exigindo da igreja uma postura de evangelização naquele importante país. Assim tinha Genoveva apenas 6 anos, apesar de alguns escritos dizerem que ela teria uns 8. Quando uma missão católica passou por sua cidade a caminho de Bretanha, liderada por 2 bispos, um deles profetizou que a menina seria um prodígio cristão. E não errou. Aos 15 anos, Genoveva fez o voto de castidade, participando ainda de uma irmandade que, embora não se retirasse para os conventos, atuavam religiosa e socialmente a partir de suas próprias casas. Vejam essa inovação, né? Sua história como protetora da França tem 2 episódios significativos que eu vou já contar para vocês e sempre são citados: a resistência aos hunos e o auxílio dos moradores do campo à cidade que vivia na penúria. Quando Átila, o flagelo de Deus, liderou os hunos na invasão a Paris, a população decidiu abandonar a cidade. Foi Santa Genoveva quem os convenceu a ficar, pois deveriam confiar em Deus, que impediria a destruição daquela cidade. Embora quase fosse linchada pelos mais temerosos, sua convicção contagiou o povo que ficou. Átila não só não invadiu Paris, como pouco tempo depois foi obrigado a recuar e abandonar as outras cidades conquistadas. Mais tarde, quando a cidade mergulhava na fome e na escassez, Genoveva exortou a população agrícola a socorrer os moradores urbanos, salvando milhares da morte. Por isso ela é invocada sempre que a capital francesa passa por calamidades e não tem recusado proteção, segundo seus devotos. Sua atuação na política também livrou muitos da cadeia e da perseguição, pois ela interferia frequentemente junto ao rei Clovis, conseguindo anistia aos prisioneiros políticos. Morreu por volta do ano 502, nós não temos muitas informações sobre sua morte, depois de ter convencido o rei a construir a famosa igreja dedicada a São Pedro e a São Paulo. Durante a Revolução Francesa, a abadia construída sobre seu túmulo, que abrigava suas relíquias, foi saqueada pelos jacobinos, mas seu culto continuou e perdura até hoje na igreja de Santo Estevão do Monte. Irmãos, vemos aí um grande exemplo de mulher cristã. Agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre
Santo Antero, um pouquinho sobre ele, que foi Papa, né? Santo Antero, ele foi sucessor de São Ponciano, foi o 19º Papa da Igreja. Era filho de Rômulo e nasceu na Grécia, tendo seu pontificado durante pouco mais de um mês. Assumiu a cadeira de Pedro em novembro de 235 e morreu martirizado no mês de janeiro do ano seguinte. Apesar de curto período em que permaneceu à frente da Igreja de Cristo, seu nome foi marcado pelo importante empenho na preservação do acervo documental católico, permitindo aos historiadores o acesso a diversas informações escritas na Igreja primitiva. Graças a isso, foram mantidas as bases de conhecimento de muitas coleções religiosas pelos notários. Ele se encarregou especialmente em organizar as atas concernente aos mártires da Igreja, determinando que fossem lavradas cópias para serem guardadas nas igrejas. E ele definiu também a compilação de documentos canônicos oficiais, os quais foram guardados em um lugar chamado Scrinium. Muitas recopilações foram queimadas por ordem do imperador Diocleciano, mas voltaram a ser redigidas para desaparecerem novamente nos tempos do Papa Honório III, em 1225. Sofreu o martírio sob o governo de Maximiliano, no dia 3 de janeiro de 236, tendo seu corpo sido sepultado junto às catatumbas de São Calixto, permitindo aos historiadores o acesso a diversas informações escritas da Igreja primitivas. Então, graças a ele, foram mantidas as bases de conhecimento de muitas coleções redigidas pelos notários. Santo Antero dedicou-se em colecionar e catalogar as atas dos mártires. Santo Antero foi um verdadeiro exemplo de força motrizes que regularizam a fé. Então, o exemplo dos mártires confirma que a terra é com razão chamada um vale de lágrimas. Lágrimas umedecem os olhos, não só do crente, mas também do infiel. Para todos, a vida é uma luta, ou na linguagem de Jó, uma guerra. Para os infiéis que têm os olhos voltados para a terra, mesmo que materialmente vitoriosa, a batalha resulta muitas vezes na perdição, na derrota eterna. Para os outros, esta guerra, sobretudo, com as baixas causadas pelo martírio, a salvação. Santo Antero preservou zelosamente o ensinamento destes santos mártires e acabou agremiando-se a eles com o recebimento da gloriosa coroa do martírio. Que o Senhor nos abençoe com sabedoria para que possamos defender a sua palavra. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo.